Imagine você indo dormir em uma cidade considerada modelo na União Soviética. Tudo parece normal. No dia seguinte, você acorda e sua casa, sua rua, sua cidade inteira foram evacuadas. E nunca mais serão habitadas. Essa é a história de Pripyat, da usina de Chernobyl e do maior acidente nuclear da história humana. Um erro, uma sequência de decisões catastróficas e um silêncio mortal mudaram o mundo para sempre. Vamos voltar no tempo. Em 1970, começava a construção da usina nuclear de Vladimir Ilyich Lenin, mais conhecida pelo nome da região em que foi implantada, Chernobyl. Localizada na então República Socialista Soviética da Ucrânia, ela era parte fundamental de um ambicioso programa nuclear da União Soviética, iniciado nos anos 1950. A ideia era simples e poderosa: abastecer um vasto território com energia limpa, moderna e eficiente. O que poderia dar errado? A União Soviética, naquele momento, ainda vivia sob o fantasma da Segunda Guerra Mundial e da corrida armamentista da Guerra Fria. O átomo pacífico era um slogan repetido em propagandas para mostrar que a energia nuclear podia ser uma força do bem. Chernobyl era a nona usina do programa e a primeira na Ucrânia. Para sustentá-la, foi criada a cidade de Pripyat, a poucos quilômetros da usina. Planejada do zero, ela deveria abrigar 50 mil pessoas, engenheiros, cientistas, trabalhadores, famílias. Uma cidade jovem, com média de idade de 26 anos, cheia de escolas, cinemas, hospitais, parques, academias e uma promessa de futuro. Mas esse futuro não viria. Para entender o que aconteceu em Chernobyl, precisamos entender como uma usina nuclear funciona. Imagine uma chaleira gigante. Ao invés de usar fogo para esquentar a água, ela usa átomos de urânio se dividindo, um processo chamado fissão nuclear. Quando o urânio se divide, ele libera energia e nêutrons. Esses nêutrons batem em outros átomos e geram uma reação em cadeia. Para essa reação ser controlada, há dois elementos essenciais: moderadores, que desaceleram os nêutrons. Em Chernobyl, usava-se grafite, hastes de controle, que absorvem os nêutrons e evitam que a reação fique fora de controle. Com a água transformada em vapor, ela gira turbinas e gera eletricidade. Mas qualquer falha nesse sistema pode ser fatal. E havia uma falha grave nos reatores usados em Chernobyl, o modelo RBMK. O RBMK era barato, eficiente e capaz de produzir não só energia, mas também plutônio, útil para armas nucleares. Ideal para uma potência em plena Guerra Fria. Mas o projeto tinha falhas estruturais graves, como o coeficiente de vazio positivo. Simplificando, se a água começasse a evaporar demais dentro do reator, ao invés de diminuir a reação, ela acelerava. Um efeito dominó descontrolado. Esse tipo de comportamento térmico torna o reator perigoso em condições instáveis. E foi exatamente o que aconteceu na noite de 25 para 26 de abril de 1986. Bombeiros foram chamados sem saber que enfrentavam não um incêndio comum, mas o coração exposto de um reator nuclear. Entre eles estava Vasily Ignatenko. Eles pisavam em grafite radioativo, inalavam fumaça contaminada, tocavam metal superaquecido. Sem roupas de proteção, foram expostos a doses letais de radiação. Alguns deles morreram dias depois. Outros, semanas. Todos enfrentaram a morte com uma coragem impressionante. Enquanto isso, a cidade de Pripyat seguia funcionando normalmente. Ninguém foi avisado. Crianças brincavam nas ruas enquanto nuvens invisíveis de partículas radioativas caíam sobre suas cabeças. As autoridades soviéticas demoraram 36 horas para evacuar Pripyat. Mais de 40 mil pessoas foram removidas com a promessa de que voltariam em alguns dias. Nunca mais voltaram. A URSS tentou abafar o caso. Disse que o acidente era pequeno, que tudo estava sob controle. Mas não estava. A radiação já havia alcançado países da Europa. A verdade veio à tona quando sensores nucleares na Suécia detectaram níveis anormais de radiação. Era impossível esconder o que havia acontecido. O mundo soube. E se chocou. Depois da explosão, o reator continuava liberando radiação. Para contê-lo, foi criado um exército de liquidadores, civis, militares, cientistas, engenheiros. Mais de 600 mil pessoas trabalharam para minimizar os danos. Eles jogaram areia, boro e chumbo de helicópteros. Criaram um sarcófago de concreto para selar o reator. Muitos fizeram isso com as próprias mãos. Em alguns casos, ficavam apenas 40 segundos sobre o teto da usina, removendo o grafite com uma pá. E nunca mais voltavam. 90% da limpeza do teto foi feita por humanos, não por robôs. E muitos desses heróis morreram sem nunca terem seus nomes reconhecidos. O número oficial de mortos diretos é 31. Mas estudos independentes estimam de 4 mil a 90 mil mortes por causa dos efeitos da radiação a longo prazo. A Bielorrússia foi um dos países mais afetados. 1 em cada 5 bielorrussos vive hoje em áreas contaminadas. Mais de 2.600 km² foram interditados, a famosa zona de exclusão.
A fauna e a flora mudaram. Animais com mutações, floresta cobrindo ruínas humanas, cidades fantasma. Pripyat está congelada no tempo. Chernobyl se tornou símbolo dos riscos da energia nuclear, e de como a arrogância, o sigilo e a negação podem ser mais perigosos do que a própria tecnologia. Se você chegou até aqui, você já sabe que Chernobyl não é só um nome em livros de história. É um lembrete brutal do que acontece quando ignoramos a verdade. Gostou desse mergulho na história? Então curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem ama aprender. Aqui a gente transforma fatos em experiências. E se você quiser continuar essa jornada, clique no próximo vídeo para descobrir outro momento em que a humanidade esteve por um fio. A gente se encontra lá. Até a próxima, curiosos da Curiosfera.